Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Faça tudo o que você puder, ok? Comente, compartilhe aí, faça, ajude. E se você quiser ser aquele parceiro, mantenedor deste canal, ok? Porque este canal ainda não é, e se for, tá? Esse canal completar $100, aí eles vão mandar. Lembrando que é, esse processo ainda não atingiu 100, está longe ainda. E se você for olhar o que é $100, né? Você vai ver o valor do dólar brasileiro, aí lascou tudo, né, meu? É. Então, se você quiser ser um mantenedor, um apoiador, porque você diz assim, eu reconheço o valor desse canal e dos ensinos que eu recebo, você ajuda, tá? Então você pode fazê-lo pelo Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Veja, nós estamos fazendo aí os vídeos, e eu gosto sempre de trazer textos aqui, pessoal, que eu não gosto de trazer textos só que concordem comigo. Eu gosto de trazer texto para poder também ter como refutar. E a gente vê que ao longo do tempo, algumas pessoas foram confundindo algumas coisas. Mas nós sabemos hoje que o culto a Saturno já vem há muitos e muitos milênios. Tá? A Terra, ali, né? Até na época dos próprios Sumérios e os Anunnakis aqui na Terra, que nada mais eram que os Elohim, os Arcontes, etc. e tal, eles observavam Saturno. O Saturno ele já foi muito mais próximo, tá? No sentido de que ele era muito mais visto. Por isso ele chegou a ser chamado de Sol. Mas por que ele foi chamado de Hélio? Porque nós já sabemos hoje, que já tem vídeo aí, que ele roubou, tá, o poder de Urano. Porque Urano é o pai dos deuses, pessoal. Não é Saturno. Mas isso só mostra para nós exatamente por que Saturno é confundido com tem fusão com o Javé, tem fusão com Yaldabaoth, tem fusão com o Enlil. Por quê? Exatamente porque cada um desses seres roubou o poder do seu pai. Tá? Então, o Saturno era conhecido também como Cronos. Por isso, nós estamos presos a uma matrix do tempo, né? Criada exatamente por essa questão do Saturno. Então, você olha e vê o aspecto físico de Saturno, mas você tem que olhar o aspecto metafísico do Saturno e dos outros planetas. É nesse aspecto metafísico em que os deuses estão interferindo constantemente na vida dos humanos. Há uma outra coisa muito importante de ser dita, né? Que à medida que você vê, por exemplo, determinadas cidades que se considera sagrada, né? Para cada cidade considerada sagrada no mundo físico, existe uma cidade igual no mundo metafísico. Tipo, Jerusalém, ou Salém, era onde o Melquisedeque era sacerdote. Um dia nós vamos estudar isso e nós vamos mostrar para vocês quem era, o que era Salém, quem era o Deus Salém. Tá? E ele cultuava um Deus chamado El Elyon, o Deus do mais alto. Ok? Portanto,
ele era, diríamos assim, ele estava completamente envolvido, né, com a relação. Depois pegaram, os próprios hebreus, pegaram El, pegaram Baal, pegaram não sei o que mais, e fundiram em um único Deus chamado Javé. Tá? Mas o nome de Javé, lá atrás, para Abraão, que ele deu, foi El Shaddai. Né? Que hoje os estudiosos sabem que a palavra Shadu, tá? Está mais ligada ao sentido de violência. Então, eu sou um Deus violenta. Ele disse para Abraão, anda comigo, anda direito, anda correto comigo, tá? E tu será perfeito. Porque se tu mijar fora do pinico, eu vou te punir. E ele fazia isso constantemente com o povo, o próprio povo dele. Tá? Eliminou vários hebreus durante o deserto por cobras, serpentes ardentes, né? Todo mundo conhece essa história. E depois o que é que ele fez? Ele mandou Moisés passar fio de espada. Assim, os mais velhos todos morreram. E o pessoal que entraram lá em Canaã foram só o pessoal mais novo, pessoal, que não conhecia quase nada da história lá do Egito. Porque, segundo os escritos, eles passaram 40 anos no deserto. Ora, que Deus bondoso, amoroso, onisciente, onipresente, onipotente, essa coisa toda, faria um povo passar 40 anos no deserto? Ah, mas isso é simbólico, não foi 40 anos. Bem, eu não estou aqui dizendo que é simbólico, que é literal. Eu estou dizendo que, ainda que seja 4 anos, ou se 4 anos, era injusto. Se você olhar a geografia da passada, quando eles passaram pelo mar, no Mar Vermelho, bastava eles seguirem direto que eles iam bater lá em coisa. Mas o que é que ele fez? Ele fez, o Javé fez eles ficarem rodando no deserto. Parece barata tonta. Né? E foi lá no deserto, numa região ali do Monte Sinai, que, que foi dado, tá, para os deuses Anunnaki fazerem uma base lá. Engraçado isso, né? Certo? É. Por exemplo, a gente sabe hoje que o Deus, os deuses sumérios, eles foram se adaptando às outras culturas com nomes diferentes. Por exemplo, o Enki, no Egito, foi conhecido como Ptah. Tá? O Marduk foi conhecido como Ra, ou Atum. Né? Então você vai ver, né, que dentro das visões do que tinha esses deuses, né, de alguma forma eles ligavam esses deuses à figura dos astros, das estrelas errantes. Então os deuses davam nome aos astros e os astros davam nome aos deuses. Tá? Então, a adoração ao Saturno estava lá em Roma há muito tempo antes de chegar o cristianismo. Né? E eu já falei aqui uma coisa interessante, que é o fato de Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele nunca falou de Javé. E quando ele falava de Deus, ele falava do Pai. Mas o pai dele não é Jeová. Aí é que está o X da questão.
o pai de Jesus não era Jeová. Tá? Tanto que na cruz ele começa a gritar dizendo Eli, Eli. Né? Esse clamor foi entendido pelos que estavam à sua volta como se ele estivesse chamando Elias. Olha, ele está chamando por Elias. Ok? Mas, na verdade, os estudiosos hoje entendem que ele estava chamando por Elion. Tá? Outros entendem que ele estava chamando por El. Tá? Então, a função nossa aqui é tentar desmembrar, escavacar a coisa, né, cavar para que a gente veja que ao longo do tempo, pessoal, nós vamos vivendo, os ciclos da Terra estão sucessivamente ligados à autoridade de um Deus. Ok? Então eles pegaram também Jesus e transformaram em um Deus. Né? Transformaram em um Deus. E é uma coisa muito importante que a gente aprenda nesse sentido. Então eu sempre digo assim, ó, vamos falar aqui. Aqui, ó, 3 palavrinhas que podem parecer sinônimos uma das outras, mas não são. Porque toda deidade é divindade e toda deidade é Deus. Todo Deus é divino, tá? Mas nem todo Deus é deidade. Certo? Toda divindade é Deus, tá? Em certo grau, mas não é deidade. Então a deidade é aqueles seres primordiais. Divindades, eles podem se tornar deuses ou não. Tá? E isso é preciso a gente entender. Por exemplo, os Elohim, os Zigigues eram divindades, por exemplo. Mas especificamente isso não significava que eles eram Deus. Eles poderiam vir se tornar um Deus à medida que essa relação com os humanos chegasse ali a ter um aspecto de dependência. Porque os seres humanos sempre dependeram de deuses. Ok? Então, existe panteão de deuses em todos os lugares, na África, em todo lugar, todas as culturas antigas tinham. O que é que eles fizeram? Pegaram o Javé e transformaram o Javé num Deus criador, no Deus onisciente, onipotente, que ele não é. Ele era um Elohim como os outros Elohim, e nós vamos ver isso ao longo dessa série. E depois colocaram ele aí para ser adorado. Tá? E ligaram a figura de Javé à figura do deus Saturno, do Cronos, do Enlil. Tá? E, portanto, os gnósticos disseram, esse Deus, tá? Que está lá na esfera da Abdômene, né? Que é os 7, né? 7 céus, porque os outros arcontes nada mais são do que emanações do próprio Yaldabaoth. Esse Deus, ele não é um Deus verdadeiro, ele é o Demiurgo. Quando eles deram esse nome do Demiurgo para o Javé da Bíblia, e chamaram o Javé da Bíblia de Yaldabaoth, eles sabiam o que estavam falando. Porque eles eram pesquisadores. Eles eram astrólogos, eles estudavam astronomia, astrologia, eles estudavam aquilo que influenciava,
Então, eles perceberam, tá, que a humanidade sempre estava escravizada por esses governantes, que hoje aparecem para nós como, tá, como extraterrestres, como alienígenas, como não humanos e etc. Tá? Inclusive, teve uma pessoa que pediu aí que queria se comunicar comigo, falar comigo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho problema nenhum de dar o meu zap para as pessoas. A questão é, eu não sou guru de nada, pessoal. Então, se você quiser falar comigo, para a gente trocar ideia sobre determinadas coisas, ótimo. Mas não peça para mim de dar o meu zap para você vir me consultar sobre problemas, principalmente de cunho espiritual ou de uma coisa não sei o que tal. Eu falo isso porque, veja, quando eu deixei a Umbanda, tá? Que lá na Umbanda, vocês sabem, Oxalá é Jesus, para você ver. Sincretismo sempre existiu na história da humanidade. Tá? É isso que é o lance. Às vezes só mudo de roupa, mas o ser é o mesmo. E aí, o Batalá, né, Olodumaré, né, que é o Deus, que seria aquele que está acima de todos os deuses, de todos os orixás, né? Então, a gente vai vendo que o problema é que quando você olha por exemplo, quando eu percebi que na Umbanda esse sincretismo, tá, envolvia determinada linhagem de seres que geralmente aqui no Pará a gente trabalha muito, trabalha não, eu não trabalho mais, né? Trabalha com a encantaria. E quem são os encantados? Se você for reparar bem no fundo do fundão, você vai perceber que esses seres nada mais são do que esses seres aqui. Tá? Os Jin, os Daimons, os Devas, Seijin, tá? Eles são as mesmas pessoas, a mesma figurinha. Ok? Isso é sério, é muito sério, pessoal. Eu não costumo falar dessas coisas, eu não gosto muito de falar dessas coisas, mas é muito sério. Porque esses seres, eles sugam as suas energias e depois, meus amigos, eu já acompanhei pessoas que abandonaram a Umbanda, que se tornaram evangélicas. Eu conheço um monte de gente que eu não quero nem citar nome, porque nem dizer de onde são, que estado são, de que, tá? Que a gente vê o seguinte: se tornaram, foram vampirizados, saíram de lá, mas os seres não saíram deles, porque eles são extremamente vingativos. Se você não souber como sair de lá, você enfrentará problemas sérios. Tá? Primeiro, você precisa ter noção de uma coisa: esses seres, eles não têm noção. Eu sempre digo, eles são éticos ou não éticos, tá? Porque o conceito de bondade e maldade eles não têm. O conceito de bem e mal também não. Para eles, por exemplo, fazer algo contra uma pessoa, na cabeça deles, né? E às vezes aí o médium que se envolveu também contribui com isso. Se eles pegam um médium de baixa frequência, baixa vibração, que tem um coração cheio de um monte de zerda, aí a coisa desdanha. Porque é como alguém que pega um carro velho e vai dirigir numa estrada, e o carro velho começa o freio falha, quando você acelera o bicho quer, né? E não passa a marcha direita, etc. E tal. Então é um problema.
né? Porque não semelhante atrai semelhante. Não adianta você achar que os opostos se atraem. Não atraem porcaria nenhuma. Vai ser uma pior mentira que existe. Então eu falo isso porque as pessoas se sujeitam a esses deuses, sejam sumerianos, africanos, é, cristãos, judaicos, islâmicos, hinduístas. Meus amigos, não existe como hoje você dizer que esses seres, né, são todos bonzinhos. Você vai encontrar, sim, classe desses seres que estão lutando, muitas vezes, por domínio. Tá? Eles combatem uns aos outros, mas não é por causa, não é aqui para defender os humanos, tá? Não, eles estão defendendo a linhagem deles, o comando deles. Por que você acha que está acontecendo guerra ali no Oriente Médio? Por que você acha que em algum momento ali o Irã vai soltar uma bomba contra Israel? E aí você vai verificando, porque em certo sentido são conflitos que começam no mundo metafísico e se transferem para o mundo físico, né? Entendeu? Então quando a gente fala sobre essas questões dos deuses, e que a gente tem que fugir deles, se defender deles, porque eles são basicamente aqueles seres que vão, tá? Não estou falando do Uno, não estou, esse aí não. Eu não estou falando do Uno, do Bitos, daquele Deus que está acima, que no vídeo anterior eu falei, o primeiro motor. Não estou falando dele, tá? O motor imóvel, o Um, ok? A questão não é esse Deus que é a fonte, pessoal, porque quando Jesus descreve ele no livro de João, né, aqui no Evangelho de João, tá? Quando Jesus faz a descrição, ele mostra claramente que ele é muito mais do que um Deus. Tá? Então, quer dizer, ele é a fonte de tudo. Né? É a fonte de tudo. E aí é evidente que quando a igreja nasce, eles criam essa figura aqui, a doutrina da Trindade. Ó. Tá? Dizendo que Jesus é Deus, que o Pai é Deus. Quem é o Pai? O Jeová. Então você olha bem aqui na figura, esse aqui é o Jeová, esse aqui é Jesus e esse aqui é o Espírito Santo, que na verdade os gnósticos chamavam de a primeira mulher. Portanto, aqui não era a figura de um pombinho, era para ser colocado aqui a figura de uma mulher feminina. Ok? Só que Jesus nunca foi filho de Jeová. Tá? Certo? Os valentinianos colocavam Jesus, a contraparte do Cristo era o Espírito Santo. Tá? Era pneuma. Tá? Em grego, pneuma quer dizer espírito. Certo? Tá? Porque o Espírito Santo, em outras escolas gnósticas, era a mãe do Cristo. A primeira mulher. A mãe do Cristo. A mãe do Cristo e a mãe de Sofia. Ok? Então, portanto, aqui deveria ter a figura da Barbelu, tá? Da Pronóia, Protenóia, e aqui Jesus, aqui o Bitos, tá? Que seria o Bitos, e bem aqui no meio a figura de uma outra mulher, porque é uma deusa, é uma tétrade e não uma tríade. Que a trindade não existe, existe a tríade. Ok? Que você
pegar essa figura aqui, você vai ver que aqui tem, ó, pai, mãe e filho. Aqui, ó. E o uno aqui no centro. Tá? Isso aqui, ó. Então, portanto, isso aqui, ó. A igreja pegou, o cristianismo pegou e fez um sincretismo atribuindo a Jesus, tá? O que que acontece? Agora nós vamos explicar isso aqui, tentar? Vamos lá. Tudo bem. Vocês lembram que no batismo de Jesus, o que que ocorre, né? Ali no batismo de Jesus? Ocorre algo, né? Então, diz a Bíblia, né, nos evangelhos, que quando Jesus se aproxima, tá? A gente pega isso muito lá em Mateus, no evangelho de Mateus. Então, deixa eu ver aqui. Né? Olha lá, pessoal, que nós vamos já encontrar aqui. Mateus. Ó, Mateus, aparece, Mateus. Então aqui, pessoal, bem aqui, ó, vai começar, né? Aí vamos aí vem a imersão de Jesus, olha o que acontece. Isso aqui está no capítulo no capítulo, deixa eu ver aqui, qual é o capítulo aqui que é o capítulo 8, é isso. No versículo 13 diz: veio Yeshua de Galil visitar Iornã, junto a Iordã, ao Jordão, para ser imergido por ele. Mas Iornã o impedia, dizendo: eu é que preciso ser imergido por ti, e tu vens a mim? E Yeshua lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então consentiu, né? E então Yeshua foi conduzido. Aí o que é que acontece? Ele é mergulhado ali, né? Coisa, no Jordão, é capítulo 4, né? É isso mesmo. Ele foi mergulhado lá no mar. A questão é, então Yeshua foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Vejam que na hora que Jesus batiza, aparece duas figuras. O Espírito, o Ruach, tá? E a voz uma voz. Agora, ouça bem, tá? O que é que está por detrás disso? Primeiro, segundo os docetas, ali Jesus recebeu o Espírito. Recebeu ali, ele recebe o Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo na forma de pomba, simboliza a fecundação. Quando o pássaro senta para chocar os seus ovos para dar vida. Então, naquele momento, o Espírito Santo, que é a primeira mulher, ela que deu origem lá no mundo metafísico à Sofia e ao Cristo e à Sofia, porque a Sofia é o restante da luz, né, que cai, ela vem para colocar o Cristo, se assim podemos dizer, no corpo de Jesus.
tá? Não há éon Jesus, certo? Essa era a crença que existia no meio dos gnósticos. Também existiam outras crenças, mas vamos nessa aqui. Então, quando você pega, tá, esse livrinho aqui, então, a primeira mulher, que é mãe do Cristo, vem e deixa o Cristo em Jesus. E o pai, o Bitos, tá, e não o Jeová, vem e diz assim: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me realizo. Mas ele estava falando de que filho? Ele estava falando do Cristo. Se você que os ocultistas vão dizer que esse é um processo iniciático da escola de Qumran, dos essênios, que começaram... Que, assim, pessoal, tem coisa assim que eu fico extremamente preocupado. Vamos ser mais didático, mais literal e parar de fazer fantasia de uma coisa, sabe? Tentar esoterizar tudo, porque é um negócio de uma nojeira, um asco que me dá quando eu vejo esse tipo de absurdo falando. Tá? Porque se você for observar, eles vão dizer assim: e o céu se abriu. Você vai ouvir muito isso no próprio, no próprio, deixa eu ver aqui onde está meu paninho de apagar aqui. Opa, desculpa, licença, voltei. Tá? Então, você vai ouvir muito essa expressão assim, ó. Tá? Você vai ouvir muito a expressão, tá? Assim, e, tá? Olha só, o céu se abriu. Abriu. Ok? Preste atenção nessa frase aqui. Que céu eles estão falando? De que céu estão falando? É evidente que eles não estão falando do céu. Cadê? Eles não estão falando desse céu aqui. Deixa eu pegar aqui uma imagem bacana para a gente ver. Aqui, ó. Eles não estão falando deste céu aqui de Saturno, não. Eles estão falando desse céu aqui de Urano. Tá? Eles não estão falando do céu Empyrean. Certo? Não é isso que eles estão falando. Ok? Então, só para dar um exemplo para vocês, quem estuda aqui comigo sabe que eu já falei sobre vários assuntos. Quem anota já sabe. Essa palavra céu é Ouranou. Tá? Ouranou. Não tem nada a ver com Xamaim, porque o pessoal resolve querer mudar as palavras gregas para palavras hebraicas. O problema não é esse. É que o sentido da coisa é outro. Certo? Ok? Então, Ouranou queria dizer o quê? Ar, espaço, atmosfera, ok? A atmosfera, olha só, ok? O mesmo sentido espaço, ar, vento, né? Mas está mais ligado a esse aspecto aqui, a ar, espaço, atmosfera. Por quê? Então, quando você vê essa expressão aqui,
e o céu se abriu, eles estão falando de um céu, tá? O espaço se abriu, o ar se movimentou, se abriu, a atmosfera se abriu. É isso que eles estão querendo dizer. Tá? E lembrando, né, que existiam vários céus. Tá? Então, para alguns judeus existiam 3 céus. Tá? Para outros existiam 7 céus. E o Enoque disse que tinha 10 céus. Ok? Então, essa palavra céu precisa ser entendida não como céu, o céu celestial, o não sei o que, não. Queria dizer o ar, o espaço, a atmosfera. Então, quando você pega isso aqui, você entende que o pneuma, o espírito, tá? Que seria a mãe do Cristo, chamada como primeira mulher, né? Em algumas escolas do gnosticismo, né? Certo? Sendo que o pai aqui é muito mais ser retratado como o Bitos, mas ele também pode ser retratado como o Urano. Mas por que Urano, Robson? Porque Urano era o pai dos deuses e ele é equivalente a El, é equivalente a An, ou Anu, tá? Ele que é o equivalente. Tá? Isso aqui, ó. Então aqui era para ter uma figura feminina e aqui uma outra figura feminina. Porque a Sofia, pessoal, apesar de ser considerada por muitos, foi ela que deu toda essa, que criou toda essa, deu essa zargada, né? E nós estamos vivendo nisso por culpa dela. Não. Quando ela, veja que ela própria, ela vai, né? Eu vou descrever aqui porque eu não sei se está aqui, mas eu vou tentar agora encontrar aqui. Peraí, vocês vão entender já já o que eu quero dizer. Eu vou tentar abrir aqui o PowerPoint, porque é o seguinte, eu não sei se eu salvei, mas se eu não salvei vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Como eu não salvei, tá? Eu vou salvar logo aqui no meu PC, tá? Eu vou salvar aqui, ok? Lá na área de... Ok, vem para cá, aqui no download, eu vou salvar aqui. Tá? Então, veja, o que é que eles vão falar bem aqui, ó. Eu vou passar porque eu já falei sobre isso. Né? Então, o Bitos, que é o primeiro homem, e o Autogênesis, o filho, que é o segundo homem, eles derramam sua luz sobre o Espírito Santo, que é a primeira mulher, gerando Cristo, tá? O terceiro antropos. Tá? E vocês vejam aqui, ó, que vai gerar também a Sofia. Ok? Então, você vai para cá, você vai ver o seguinte, ó. O Uno, que é o princípio, ele vai se manifestar, se desdobrar no Bitos. Tá? É o pai de todos, é o primeiro homem. É também conhecido como propator, aeon perfeito, o pré-existente. E é chamado também de proargue, tá? Certo? É a profundidade, a deidade, é a perfeita emanação do Uno. Ele é chamado de o primeiro antropos, o primeiro humano. Portanto, ele tem corpo físico. Ok?
Que o grande problema de algumas pessoas é não aceitar esta ideia. O Bitos, por sua vez, ele é o nous, e ele gera o primeiro pensamento, a enóia, a pronoia, a protenóia, a barbelô, a sige, a mãe. Tá? Ela aqui não é, tá? Vocês irão ver, tá? Aqui, ó. E eles dois, certo? E eles dois vão dar origem ao autogênese, que é o filho, que é o segundo antropos. Ok? Então, estes três aqui é uma tríade, não uma trindade. Ok? Eles são a perfeita emanação da mônada. Então, eles são os primeiros a surgirem. Tá? Da emanação. Da onde? Dessa fonte, que Jesus vai chamar de um. Então, quando vocês ouvirem essas palavras no Evangelho e o céu se abriu, certo? Vamos lembrar, e aí eu vou fazer questão também de lembrar, de outra coisa importante. Tá? Que a Sofia, aqui é a água, o mar primordial, tá ok? Certo? Vamos entender isso aqui. Aqui está o pleroma, certo? Vamos aqui. Vou fazer aqui uma tentativa de explicação. E aí, o Espírito Santo, a primeira mulher, dá origem ao Cristo, certo? E aí, daqui cai do Espírito, tá? Portanto, o Espírito, a pneuma, tá? O Espírito gera aqui, ó, mas vai cair daqui também gotas de luz que vão gerar a Sofia. Isso segundo essa escola agnóstica. O que é que ocorre? A Sofia fica brincando aqui nesse mar aqui, ó. Tá? Só que ela é luz. Então, os seres que estão aqui nessa região, chamado de Kenoma, tá? Vazio, ok? É chamado de Terron na Bíblia. Terron. Tá? Ela fica brincando aqui e começa a correr atrás dela, né? Ela começa a movimentar a água, agitar as águas, uma criança dentro de uma banheira, e isso vai produzindo seres que vão correndo na direção dela. Então ela cria um corpo, prestem atenção nisso, ela cria um corpo material para ocultar a luz, porque senão ela seria altamente destruída aqui nesse mar. Esse mar aqui não é um mar de água como nós entendemos na Terra, mas é um mar de energia, né? Certo? Ali é uma coisa... Então ela cria. Quando ela, e aí nós vamos entender agora, ela tenta sair daqui para voltar para cá, ela não consegue. Porque ela está pesada. O corpo dela não permitiu ela voltar para lá. Aí, veja só o que vai acontecer. É isso que é importante a gente estudar. Porque tem muita gente que fala um monte de bobagem por aí e não estuda. Eu tenho certeza absoluta disso, pessoal, do que eu estou falando. Tá? Tem gente falando coisa por aí que não é baseado em leitura de nada. Tá? Então a Sofia está aqui nas águas. Tá, vamos lá. A Sofia está aqui nas águas, né? Vou voltar com o marzinho aqui. Ok? Aqui, ó. Tá? Então, a um certo momento, a Sofia sabe que não vai conseguir. Então, ela cria. Ela faz com que
um determinado espelho d'água, né? Ela sopra aqui dentro e ela cria um espaço aqui, ok? Ela cria um espaço aqui. E esse espaço aqui é que vai ser chamado de céu. É que é chamado de mãe em hebraico, ok? Então aqui, ó. Ela se eleva. Mas aí não deu, ainda assim ela estava presa, até o momento em que ela é conduzida a ficar numa região chamada paraíso. Ok? A Sofia está aqui, ó. Ela sai daqui, tá? Vamos desenhar aqui a Sofia, né? Okay? Ela sai daqui e vai para cá. Ela não volta para o pleroma. Ela mesma vai criar um limite, tá? Existe um limite bem aqui que impedem que os que estão aqui acessem para cá, sem de qualquer modo. Porque senão o demiurgo poderia invadir essa região aqui, mas ele não pode ir além disso, tá? Então ela cria esse céu aqui, certo? Por isso que existe a crença de que acima do céu tem água, aquela crença aqui, ok? Certo? Não é uma crença aleatória, é aquilo que também se concebia lá na cosmologia antiga. Então, quando ela cria esse espaço aqui, não tem mais água aqui dentro, ela cria como se fosse um balão, ok? Então, cria-se como se fosse um balão aqui. Tá? Pensem isso aqui como um balão que foi soprado. Então, portanto, a água passa por aqui, tal, por aqui, está aqui, mas não pode invadir esse espaço aqui. E é nesse espaço aqui que vai agir o Ial da Baote. Ok? Estão entendendo? Então, por que é importante te dizer isso? Porque a Igreja Católica, ela também pratica o esoterismo. Porque se vocês perceberem, eles vão substituir a Barbelô, tá? Pela figura de Maria. Tá? E vão ocultar, de uma certa maneira, a Sofia. Okay? Vão ocultar, de uma certa maneira, a Sofia. Então a gente precisa ter muita clareza nesse aspecto, porque, gente, vamos ser sinceros, né? Tem muitas pessoas que falam muita coisa, mas no sentido assim, eu ouvi dizer, não sei, eu não li, mas eu ouvi falar. Né? Então, quando você estuda o gnosticismo, você percebe exatamente isso. Então, quando Jesus está falando no Evangelho de Mateus e o céu se abriu, ele está falando do céu de Urano. Se vocês forem analisar comigo, Jesus é mais um Deus que eles resolveram criar. Tá? Jesus era assim, o Cristo tal, o ungido, o Messias, no sentido de... Mas ele não era, no plano físico, no nosso plano físico, porque o que ele era no plano metafísico. Aqui, agora, claro, ele era um supra-humano, gente. Isso aí é inegável. Ele era um semideus, tá? Como tantos outros existiram na Terra. Tá? Inclusive, né, a gente sabe que muitos deuses gregos eram semideuses.
Tá? Então, quando você diz assim, nós temos que ter cuidado com os deuses, quando eu falo isso, é porque nós devemos ter cuidado mesmo. Gente, vejam, eles estão preocupados com as pessoas? Não estão, gente. Se eles têm tanto poder, é igual o pessoal que fica falando assim, olha, esses seres extraterrestres têm uma tecnologia, mas às vezes eles são tão avançados, tão avançados, tão avançados, tão avançados. Bem, se eles são tão avançados, por que eles ainda não chegaram na Terra? E qual é esse medo que eles têm de virem à Terra? Por quê? Porque eles são tão avançados e as naves caem? Né? Porque se eles são tão avançados e tão bonzinhos, por que eles não vêm ajudar a Terra? Aí fica um monte de gente louca aqui na Terra, achando que esses seres virão para prestar socorro a nós. Se eles tivessem divino, por que eles não vêm ensinar como vencer o câncer? Por que eles não vêm ensinar como vencer a tantas outras doenças, pessoal? Mas não, eles não vêm. Vejam que os discípulos de Jesus Cristo morreram todos e foram queimados, decapitados, crucificados e etc. Um monte de santo que a igreja canonizou, se tu for ver a vida desse camarada, por exemplo, Santa Teresinha, que eles falam tanto, morreu de uma doença que vai acabando a pessoa aos poucos, que naquela época era muito grave, que era a pneumonia. Né? Certo? Outros santos ficaram com sinais de ferimento nas mãos, os estigmas de Jesus. Sofreram o que... outros não sei o que. Pelo amor de Deus, gente. Que Deus é esse que imprime nas pessoas doenças graves e as pessoas dizem, nossa, esse é maravilhoso, ou que bom, eu estou aqui. Né? Foi exatamente uma questão que a gente levanta sobre sofrimento humano, que é a questão do seguinte, sabe o que é que a grande verdade no livro de Jó? É que Jó começou a questionar o Jeová. Jó, segundo alguns, talvez tenha sido o livro mais antigo da Bíblia, um dos primeiros a ser escrito. E Jó começou a dizer, bem, pera lá, eu não aceito esse sofrimento. Eu não aceito perder tudo, viver na miséria, tá cheio de ferida, me coçando com um caco de telha. Eu não aceito, porque eu nunca fui um cara mau. Eu nunca fui um cara ruim. Eu nunca fiz isso e tal. Tá? Eu não aceito. Ele fala isso no livro de Jó. Você pode ler. Aí os amigos dele vão lá e dizem para ele, amaldiçoa essa porcaria de Deus e morre, cara. Porque os deuses são assim. Bastou um ser chamado um opositor, que na verdade era um Elohim, era mais um Anunnaki, lá, os filhos de Deus vão lá se encontrar com Deus, orar, presta atenção. Aí chega lá, no meio estava Ra-Satã. Aí o Ra-Satã diz, bem, olha, o Jó lá embaixo, porra, ele é sacanagem tua, né, cara? Tu cercaste ele de proteção, é por isso que ele gosta de ti, mas tira a proteção dele para tu ver. Aí ele diz, vai lá e faz. Eu vou testar esse camarada mesmo. Que Deus, gente, que Deus é esse, pessoal? Que Deus é esse que permite pessoas sofrendo na miséria? Pessoas passando por dificuldade, por fome, mas isso é culpa dos humanos, porque pecaram, se afastaram de Deus. Isso é mentira.
Isso é mentira de pastor, de padre, de bispo, de cardeal, de apóstolo. Esses caras são uns canalhas, mentirosos, hipócritas e covardes. Porque andam enganando a população. A mesma coisa são os espíritas, que vêm com aquele discurso bonitinho, prontinho, para dizer que algumas pessoas estão sofrendo na Terra porque há de karma. Criem vergonha na cara de vocês. Vão ler o livro de Jó. Jó aceitou? Não, ele questionou. Aí um monte de gente fica, não, eu estou conformada com a minha situação, eu estou com um câncer na coluna, eu estou com câncer não sei aonde, e também estou passando dificuldade com meus filhos, mas é assim, é a vontade de Deus. Nossa Senhora! Aí algumas pessoas vêm aqui e dizem assim, e por que, tio Robson, o Uno, o pleroma não interfere logo nesse negócio e acaba logo com tudo isso? Porque nós humanos é que temos que despertar, acordar e nos libertar desses deuses. Enquanto nós estivermos sobre a escravidão e a essa porcaria da Matrix, a esse simulador, não vamos ficar nessa. Porque você sai do cristianismo, entra para o judaísmo, é a mesma zerda. Você sai do judaísmo, é a mesma zerda. Você sai e vai para o africanismo, é a mesma coisa. Você vai para o hinduísmo, é a mesma coisa, pessoal. Ou você acha que lá na Índia, se a Índia fosse um lugar tão bom, porque tem tantos deuses, tem o Shiva, o Brahma e tantos outros lá, mas é uma sociedade de castas. Vão lá ver as castas pobres da Índia. Você sabe qual é a desculpa que eles dão para eles viverem na miséria lá? A mesma que os espíritas dão aqui. É que você nasceu, tá? Para você viver nesse estado lá. Isso é um karma. E quer dizer, o cara aqui, lá na Índia, que é rico, podre de chique, eu nasci com karma bom, porque... Ah, vá tomar banho, meu irmão. Pelo amor de Deus, causa revolta na gente. A China tem, lá a Índia tem quase 1 bilhão Vão ver lá, andem pelas ruas de Calcutá, de não sei de onde mais lá. Né? Vocês vão ver o grau de pobreza, de miséria que tem lá. Igual aqui no Brasil, que é o país mais católico do mundo. Do mundo! Ei, o país mais católico do mundo. Deu para ver? Ó? E é os deuses que nos amam. Que beleza. É vontade de Deus, é karma, é destino, é predestinação, é um monte de coisa. Tudo eles inventam para lascar com a gente, tá? Tudo é inventado para lascar com a gente. Então, eu quero dizer a vocês que aqui nesse canal, gente, o segredo de aborrecer é dizer tudo. Aí vem um monte de gente com novas revelações. Não, nós temos novas revelações de Deus, que Deus agora está... Lá vem os arcontes com a mesma conversa. Lá vem o demiurgo com a mesma conversa. Ele é o Deus desse século. Jesus, pessoal, era apenas um semideus, um Benei Elohim. Ele não era, no sentido bem profundo da palavra, ele não era o autogênese, tá? Certo? Porque o Cristo é uma emanação desse ser aqui, tá? Do autogerado. Tá? Aqui, ó. Não é? Pensamento, logos, verbo, pensamento em ação. Mas, na verdade, aqui o autogênese
não é, tá? Porque o autogênese tem o logos e tudo. Eu vou falar no próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, ok? Mas fica aqui a nossa orientação, pessoal. Precisamos ter muito cuidado, porque eles sempre dão um jeito de nos enganar de novo. Quando eles veem que as religiões estão indo para o beleléu, eles começam a inventar uma suposta outra religião, como eles tentaram inventar a New Age. A nova era nada mais é do que um braço dessa porcaria de nova ordem mundial, tá? Que já está sendo implementada há muito tempo. Forte abraço e até o próximo.